Pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar falando da Caju, o episódio 3 do Caju Number 8, né? O Caju número 8, né? Que foi lançado agora o episódio 3 aí, e olha, foi legal, hein? Não decepcionou não, em nenhum motivo, né? E claro, que vale ressaltar aqui que o episódio já começa de onde é que parou no episódio 2, né? No final ali, mais ou menos ali. Com aquela garota, né, a Kikuro, fazendo aquelas graças dela, assim, apresentação e tudo mais, né? E o cara fica ali, também ele levanta o carro também para mostrar a força, mas ele, acho que ele não percebeu muito assim, né? E ele ainda pensa na amiga dele, que está até determinado e tudo mais, né? Mas antes disso, o amigo dele, aquele o doidinho que ajudou ele, né? Lá no trabalho dele e tudo mais, deu até um puxão de orelha nele, né? Vale ressaltar aqui que até esqueci de falar, né? Na hora que ele levantou o carro. E, e aí uma das partes assim que eu fui vendo, que eu fui pegando assim de importante, né? Durante o episódio todo que eu fui vendo, é que eles teve um treinamento lá na base deles lá, né? Pra ver fazer o teste físico e tudo mais, pra ver se estava apto, né? E o cara fica pensa em usar o seu poder, né? Mas aí para ele seria arriscado, né? Porque senão o pessoal ia querer mandar ele de pra vala, né? E assim, e a amiga dele, a Mina, ele tava lá, foi ver as fichas, né, dos candidatos do ano lá, né? Que um dos superiores dele, dos assistentes dela mandou, né, pra ela. E ela viu a ficha do Kafka, né? Aí pensou, ficou meio ressentida. E aí depois vimos também que teve em outro momento, assim, alguns dois momentos assim que eu pude ver, né? Vimos também que teve um breve momento, né, dessas descobertas e tudo mais, né? E afins entre o Kafka e o Kikoro, né? Eles vê assim, posteriormente uns dois cajus, né? Para ver se para brigar, né, contra eles lá, os cajus, né? E os candidatos vê lá, meio assustados e tudo mais, mas eles depois perceberam que teve que passar no teste, um dos testes era isso, né? E o instrutor manda eles colocar uma roupa de combate, assim, que analisa eles, assim, de forma geral, né, e tudo mais, né? Que, assim, para ver o tamanho do poder deles, da força, da mente, e tudo mais, esses atributos todos, né? E a Kikuro estava com 46%, que era o maior dos candidatos daquele ano ali. E olha aqui, o pessoal falou que daquele ano a taxa estava maior do que dos outros anos, né? De 10% para cima. Os outros anos estava de 10% para baixo, né? E, e naquele ano ali o Kafka estava com a taxa de 0%. Né? A roupa estava detectando isso no Kafka que estava com 0%, né? Mas aqui aí ele não usou o poder dele nem nada por causa disso, que, pô, senão ia dar um problema lá do caramba lá, né? E disso daí eles viram assim, que tava assim, né, errado e tudo mais, né? E é claro que aí eles foram lutar contra eles, um dos cajus lá, né, que tinha até casco nos dedos, e assim, o Kafka viu, assim, ele percebeu, né, que ele já sabia que, dali, né, do caju, né, que ele viu ali, durante o trabalho dele, que ele tinha, né, que ele ainda tem, né, ele usou a granada e tudo mais, eles foram combatendo com um dos cajus lá, e aí o Kafka ficou arrebentado, né, mas antes disso, né, a Mina, amiga de Kafka, foi lá para fazer o teste com ele, né? E foi uma grande oportunidade para a Kafka se aparecer, né? E é claro, para testar, né, a veracidade dele, né? E com isso ele foi indo, foi ficando mais determinado, né?
Aí eles perceberam nesse ponto que eles tinham mais um caju brigando com eles, né? E é claro que o Kafka ele ficou mais determinado ainda depois que se arrebentou todo, né? E com isso aumentou, foi aumentando a taxa assim aos pouquinhos, né? Gradativamente, mas a gente vai ver, é claro, no episódio 4, né? Muito provavelmente porque acabou nesse ponto, entendeu? Então, assim, nessa review eu queria mostrar esses pontos nesse episódio 3, né? Mais assim, que eu não quero estragar a experiência de ninguém nesse ponto, né? Então, assim, esse episódio foi muito bem elaborado também, ao contrário dos dois primeiros, né? Ainda assim continua a mesma animação, o mesmo gráfico e tudo mais, né? E é claro que as lutas ficaram legais, assim, né, no episódio 3, né? Então, assim, eu queria trazer essa review pequena aqui pra vocês. Então, se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve e é nóis, valeu!